aqui hoje à tarde, né? Sempre quando chega nesse período de festa, eu gosto, por conta que tem esse recessozinho, estar na casa do Senhor é muito bom. E eu ali sentada, Deus ele me fez recordar que no ano passado eu estava nesse mesmo período, né, de festa, lá atrás, onde a nossa irmã Ciene estava pregando sobre a palavra, sobre o templo de Deus. Uma palavra que tocou muito em meu coração e até hoje, isso vai fazer um ano. Essa palavra vem remoendo ao meu coração toda vez quando eu chego no círculo da oração, pois são cultos muito importantes, porque quando tem oração, é onde Deus está. Não quer dizer que os outros cultos Deus não esteja, mas são cultos especiais, onde o nosso Deus ele quer mais intimidade conosco, quer mais que nós venhamos entregar o nosso ser a Deus. É sempre de oração, a palavra do Senhor, que é muito doutrina, escola bíblica, é onde os cultos que mais nós aprendemos. Então, eu louvo a Deus. Confesso que eu fiquei muito surpresa pelo convite. Eu ia dizer não. Não quer dizer que eu não ia estar aqui. Eu ia estar aqui mesmo não ouvindo legal, não. Mas, assim, meu Deus, eu vou falar o quê? Porque a palavra do Senhor, nós temos muitas coisas para falar. O que Deus ele tem feito, mas não é de qualquer maneira que nós íamos falar da palavra do Senhor. E é onde Deus ele me visitou alguns dias atrás. E ele me deu uma palavra, e eu disse, meu Deus, eu vou falar o quê? E Deus ele me recordou de uma palavra, que ele disse, eu te dei uma palavra e tu ainda quer fugir. Eu disse, meu Deus, mas não é uma palavra que eu queria dizer, eu queria falar, mas a palavra de Deus, né? Então, eu vou ler aqui em Neemias, primeiramente quero agradecer a Deus pelo convite, né? E as irmãs pela confiança, a irmã Redinho, a irmã Luciene, e a irmã Rosa, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. Eu vou ler aqui em Neemias, capítulo 6, versículo 1, que tem por título que diz assim: a tentativa de intimidação. Quando Sanbalat e Tobias, Gesem, o Arabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta. O versículo 6 diz, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar um rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. E eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. No versículo 9 diz: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles, serão enfraquecidos
estabelecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Fortalece, ó Deus, as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. E eles virão esta noite. No versículo 11 diz: todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate tinham contratado. Tobias e Sanbalate o tinham contratado e ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noade e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Estou terminando. No versículo 15 diz: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia executado com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nomes de Judá estavam viajando muitas cartas a Tobias, estavam enviando muitas cartas a Tobias e que lhe enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele, por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joaná havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até usavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-me o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me carta para me intimidar. Amém? A palavra do Senhor, ela é muito conhecida, né? Que Neemias vai dizer que ele estava em uma terra estrangeira, mordomo do rei, né? Estava cuidando das coisas do rei, ele era mordomo. E todo dia, pela manhã, ele se levantava com alegria para servir o rei, para executar os seus serviços no palácio. Mas teve um certo dia que Neemias ele ficou triste em receber que em Jerusalém os muros eram fendidos, as portas queimadas a fogo, né, a sua cidade natal, ao qual ele viveu, né, ele nasceu ali em Jerusalém. E quando ele soube desse resultado que havia acontecido em Jerusalém, ele ficou muito triste. O seu semblante caiu e ele foi servir ao rei, como era de costume, mas chegando lá, ele ficou triste, amanheceu triste e o rei percebeu. E o rei percebeu e disse, quem sabe, né, conjecturando esse Neemias, o que é que está acontecendo? Porque você não é assim. Você é com alegria, é um servo alegre, é um servo fiel, é um servo que serve a mim com alegria, faz o seu serviço com alegria, tem responsabilidade, serve, executa o seu serviço aqui no palácio com alegria. O que é que está acontecendo? E Neemias começou a dizer que sua cidade natal estava destruída, estavam suas portas fendidas e queimadas a fogo. E ele foi, né? Ele enviou cartas, pediu ajuda ao rei para que mandasse material, para que viesse ajudar a executar o trabalho nos muros da cidade. E muitos sabem que ele foi, né, com a responsabilidade do seu coração para executar esse trabalho. Só que chegando lá,
trabalho. Mas só que quando ele começou o seu trabalho, enviaram cartas, né, no capítulo 6, vai dizer assim, que teve tentativas de intimidar Neemias em parar a obra. E ele começou lá, quem sabe ele estava em cima do muro, concluindo que a palavra do Senhor vai dizer que já não havia mais brecha, estava tampado as brechas, né? E vai dizer também que quando ele estava ali em cima, Sanbalat e Tobias se levantou e disse: está fazendo o que aí em cima? Se vier só uma raposinha, vai desabar esse muro. Então a palavra do Senhor, ela é verídica e clara quando ele disse que Sanbalat e Tobias estavam tramando, não só ele, mas os povoados vizinhos estavam tramando para que Neemias ele parasse aquela obra. A igreja vai entender. Em nome do Senhor. E ele chegou lá e disse: faze-me mal, por isso enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Então a palavra do Senhor ele vai dizer hoje nesta tarde que brechas é abertura, fenda, racha, prejuízo e separação. E quando há brecha, estamos vulneráveis para qualquer invasores. Quando nós estamos doentes, materialmente falando, e a nossa célula ela está completamente abalada, há invasores para que a nossa imunidade venha baixar, venha cair. Então, quando há brecha, há vulnerabilidade para qualquer invasores. E quando Deus ele chamou Neemias não estava em Jerusalém, estava numa cidade estrangeira. Então ele sentiu no seu coração em reconstruir os muros. E chegando lá, ele ouve todo esse tecido, tentativa de intimidação, tentativa de dizer assim: não vai dar certo, não vai dar certo, desce daí, porque vai vir uma raposa e vai derrubar tudo. Mas aquele que Deus ele chamou para tampar as brechas, vai vir Sanbalat e Tobias. E é tão certo que na palavra do Senhor vai dizer que ele estava colocando as portas no seu devido lugar. Imagina uma casa sem porta. Imagina uma cidade sem portão. Há qualquer invasores para entrar em qualquer casa. Porque o ladrão ele não vai entrar em uma casa que não tem valor, em uma casa que não tem tesouro. Vocês estão entendendo? Porque muitas das vezes o inimigo ele tenta entrar na nossa casa, porque há valor dentro da sua casa, dentro da sua casa. Por isso que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Então é isso, que ele estava lá em cima do muro e ele não podia descer. E aqui vai dizer que Sanbalat e Tobias contratou profetas. Olha, isso é sério, ô glória. Contratou profetas para profetizar para que Neemias viesse parar a obra. E uma coisa que, quando nós estamos em uma obra, o inimigo ele não está satisfeito. Você pode dizer: mas eu já sei disso. Ele não está satisfeito. E quando nós estamos em uma grande reforma, reconstrução, na nossa casa, materialmente falando, nós quebramos tudo. E o nosso Deus, para reconstruir, Ele quebra tudo. E nós, esse tempo aí, o irmão estava quebrando lá, tendo uma reforma lá na cozinha, e nós lá, meio cabuloso, dizendo assim: meu Deus, não vai acabar não. Não vai acabar não, meu Deus, quebra pular. Mas uma coisa que eu aprendi, até mesmo nós aprendemos muita coisa. Muitas das vezes nós ficamos impacientes quando o nosso Deus está reconstruindo a nossa casa. Será que não vai acabar logo? Será que, meu Deus, será que o que está acontecendo?
recuperação. Então, o nosso Deus, hoje nesta tarde, Ele vem dizer que não importa se Sanballat e Tobias vai contratar profetas para profetizar contra você. Nós iremos ter a nossa visão espiritual aberta e com o Lírio Santo enviado do céu para que os nossos olhos não venhamos estar fechados. Porque se Neemias ele não estivesse com a visão aberta, ele tinha caído e ele tinha cometido pecado. É tão certo que ele viu no versículo 6 que percebi que Deus não tinha o enviado. Neemias ele percebeu que os profetas de Sanballat e Tobias e de Noádia estavam querendo intimidar para parar a obra e difamar o servo do Senhor. Então, na palavra de Deus, ele também vai dizer aqui: eu lhe mandei. E ele disse: Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Porque uma coisa que, para poder nós executarmos a obra, precisamos da ajuda do Criador da obra. Porque é Ele que fortalece as nossas mãos. Porque Neemias ele foi ali com tristeza, porque ele viu a situação dos muros de Jerusalém. Mas se Deus ele não tivesse fortalecido a mão de Neemias, ele tinha abandonado a obra. E uma coisa hoje nesta tarde, peça a Deus que fortaleça as suas mãos, os seus joelhos, a sua visão, o seu coração e o seu pensamento. Porque Deus ele não fortalecer as nossas mãos, nós caímos, nós abandonamos a obra, porque a obra é difícil. Mas o dono da obra, ele te mandou executar. Se ele te mandou executar, é porque ele tem confiança em você. Então Neemias, ele disse: Senhor, Deus, quem sabe ele disse: meu Deus, está vendo Tobias e Sanballat, o que é que está acontecendo? Senhor, eu só estou fazendo para o bem da obra do Senhor. Então por que tudo isso está se levantando? E ele disse que Deus responde Tobias e Sanballat e os povos vizinhos. E no tempo oportuno, no tempo da construção, eu gosto desse Deus ele mostrou aos povos vizinhos e aos inimigos que perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Porque muitas das vezes me coloco também que muitas vezes a gente quer fazer, mas o dono da obra é Ele que faz, é Ele que executa. E quando vem dificuldade, é porque Ele está no negócio. Não é porque tudo está dando errado, não é porque Deus não está no meio. Ele está no meio. Não é porque tudo está dando certo, é porque Deus está no meio. Olha o nosso Deus, Ele é muito assim. Não é porque está dando errado, isso não quer dizer que Deus não está no meio. E nem que tudo está dando certo é porque Deus está. Mas uma coisa aqui, o mal ele entra por 7 portas: pensamento, olhos, ouvidos, boca, coração, nossas mãos e nossos pés. O inimigo é aproveitador de oportunidade. E se ele ver e ouvir que há uma oportunidade e ele destrói. E ele destrói e faz bagunça. E existem brechas a serem reparadas e tantas veredas a serem restauradas. O nosso Deus, hoje nesta tarde, Ele vai fazer algo voltar à sua originalidade. Ele vai fazer voltar. Ele vai fazer voltar. O nosso Deus é especialista em restaurar o que está quebrado. É porque muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar do nosso Deus. E muitas vezes assim, o nosso Deus ele manda Neemias reconstruir o muro. E muitas vezes ele manda eu e você reconstruir
trabalha. O nosso Deus, Ele é original e não falsificado. O nosso Deus, Ele vai fazer algo voltar à originalidade. A originalidade. Porque o nosso Deus é um Deus original, Ele não é um Deus falsificado. Ele é um Deus que vai fazer voltar a originalidade, porque Ele é um Deus restaurador. Existem coisas que nós não podemos descer, porque quem te confiou foi Deus. Às vezes a alma está fendida e muitas vezes nós não entendemos porque está tudo acontecendo. Ele está quebrando. O dono da obra está passando na igreja. A igreja somos nós. E muitas das vezes dizem assim: meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa? Porque Ele está passando e nós não entendemos o trabalhar do nosso Deus. Ele está passando na tua casa, na tua família. Ele está passando. E muitas vezes nós não entendemos. E a gente diz assim: meu Deus, eu oro tanto. Eu venho por civilização, eu vou para os teus trabalhos. Por que está acontecendo tudo isso? Meu filho. O nosso Deus é um Deus que Ele chama, se responsabiliza, executa e termina. Neemias, ele começou, ele estava no meio e terminou. Porque o nosso Deus, quando Ele começa, Ele termina. Então é um término da reconstrução. E Deus, Ele provou que Ele executou a obra com a ajuda de Deus. Neemias, ele não foi sozinho. Neemias, quando ele saiu do palácio com as cartas e materiais, ele não foi sozinho. Então, quando Deus, ele te mandar para fazer algo, você não vai sozinho. Você vai com Ele. Você tem pai, você tem dono, você tem aba, pai. Então, quando Ele te chama, Ele se responsabiliza. Você não está sozinho. Pode te abandonar. Você pode, muitas vezes, você chegar e estar sozinho da igreja. Mas você tem pai. O pai, Ele te chama. Você tem pai na hora da dificuldade, na hora da provação. Você tem pai, porque muitas das vezes nós somos filhos que queremos ser independentes. Ser independentes, achando que nós vamos vencer sozinhos. Mas Neemias, ele não vai ser sozinho. Ele não vai ser o Sanballat e Tobias sozinho. E uma coisa que Deus, ele manda dizer: a resposta virá. Não é eu e você que vai responder. Não é eu e você que vai responder. É Deus que vai responder por você. Porque no tempo oportuno, Deus, ele mostrou para Sanballat e Tobias que Neemias não estava sozinho. Neemias, ele não colocou a mão no arado para voltar atrás, não. Então ele diz assim: eu estou num grande projeto, não posso descer. A palavra do Senhor, ele fala de muitas coisas aqui: de abandonar, de desistir e de olhar para as circunstâncias e dizer: aonde está o meu Deus? O meu Deus, ele está aqui, no meu coração, no teu coração. É só eu e você procurar o Pai. Porque o Pai, ele está no mesmo lugar. É porque muitas das vezes a gente fica tão desesperado achando que nós, Deus, ele não está. Mas Ele está. Ele está na calmaria, Ele está na tempestade, Ele está em qualquer lugar, Ele está. Ele está em todas as circunstâncias da nossa vida. Então o término da reconstrução foi. E Deus, eu percebi que Deus, ele não tinha enviado. É tão certo que brechas fala de vulnerabilidade para qualquer invasão. Que o nosso Deus venha nos guardar debaixo da mão potente dele. E que nós venhamos tampar as brechas para que nós venhamos ficar vulneráveis. Porque quando nós ficamos vulneráveis, nós ficamos doentes espiritualmente. Porque quando nossas células têm imunidade baixa, nós ficamos doentes. Então, que nós venhamos ter alimento sólido, alimento
desistimos e nós dizemos que nós vamos parar? É porque é nessa hora que a gente diz assim, meu Deus, eu vou parar. Não é porque nós somos fracos. É porque nós somos seres humanos. E muitas das vezes nós não estamos olhando para o dono da obra. Eu estava olhando uma coisa, uma pregação, que teve um certo jovem que disse bem assim, Senhor, pastor, eu vou abandonar a obra. Eu estou entregando tudo, eu não quero mais. É muita coisa dentro da igreja. É muita coisa. Isso eu falei para mim. É muita coisa. É ovelha falando de pastor, e pastor falando da ovelha. E ele ficou calado, o pastor, na pregação. Ele ficou calado e só ouvindo aquele jovem. E ele disse assim, e é meu filho, antes de você abandonar tudo, entregar tudo na casa do Senhor, deixa eu te fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa comigo? É isso mesmo, irmão. Pega um copo d'água e enche, aí dê umas 5 voltas. 5 voltas e faça de tudo para não derramar uma gota d'água. Aleluia, glória. Isso é forte. Aí ele disse, isso é fácil. Ele fez direitinho que o pastor ele fez. O pastor ele mandou. Aí ele disse bem assim, olha aqui pastor, ele é animado. Oh glória, Deus é bom. Deus é bom. Aí ele disse, olha aqui pastor, não derramei não, nada. Olha aqui, tá tão lindo, olha, tá aqui. E é meu filho. Quando você deu essa volta, você viu o pastor falando de alguém? Vi não, pastor, porque eu estava tão focado na água. Aleluia. No copo da água, que eu não vi essas coisas não. E é, meu filho. Pois bem, foque no Deus que você serve. Eu estou falando as minhas palavras. Foque no Deus que você serve, que você não vai olhar essas coisas. Foque no Deus que você serve, que você não vai olhar essas coisas. Porque vai existir muitas coisas na sua caminhada. Vai existir, igreja. Vai existir muitas coisas para querer te atrapalhar. Mas olhe para o dono da obra. Porque quem te salvou não foi pastor, não. Não foi ovelha, não foi dirigente do seguração. Quem te salvou foi o Criador. Eu estou terminando. E muitas das vezes, Neemias, ele não olhou para a Samara de Tobias, ele se entristeceu. Mas ele olhou para o dono da obra. Olhe para o dono da obra. É hoje nessa palavra, hoje nesta tarde. O mal entra por 7 portas: pensamento, olhos, ouvidos, corações, nossas mãos, nossos pés. E cuidado com as brechas, para que os invasores não venham entrar na sua casa. Porque quando ele entra, ele faz morada. E quando ele faz morada é difícil sair. Mas não é impossível não. Pois o nosso Deus ele é especialista em colocar esses invasores para fora. E muitas das vezes nós permitimos que esses invasores entrem por essas portas que eu estava dizendo agora. Então o nosso Deus, ele vai fazer voltar. Ele vai reformar. Ele vai restaurar e vai fazer voltar algo para a sua forma original. Oh glória. Essa palavra foi o que Deus ele colocou em meu coração. Foque no dono da obra. Dias difíceis virão. Mas nós devemos colocar na mão do arado. E muitas das vezes a gente diz assim, meu Deus, eu estou sozinha aqui, porque não é fácil, já toda quarta-feira estar aqui. Não é fácil não. Nós devemos exercitar Tobias todos os dias. Gigantes se levantam todos os dias, não é só hoje. Mas nós devemos dizer, Senhor, como Neemias disse, fortalece as minhas mãos. E mostre a Tobias e Sanbalate que
Foi essa palavra que Deus ele me visitou de madrugada. Para que nós não venhamos colocar os nossos pensamentos em lugares aonde nós não devemos colocar. E os nossos corações, e os nossos pés e nossas mãos. E pede para Ele fortalecer as tuas mãos. Porque no tempo certo, Ele vai mostrar aos povos vizinhos que contrataram profetas para querer te intimidar. E quando muitos querem, ou muitas circunstâncias querem te intimidar, diz: Senhor, fortalece as minhas mãos. Hoje nesta tarde cuidado com as brechas, para que você não fique vulnerável. Deus vai fazer você voltar, ou algo voltar à originalidade. E faça, Senhor. E mostra, Senhor, a Tobias e Sambalate, que Tu és o Deus que mandou eu executar essa obra. Amém. E foque no dono da obra, pois é Ele que vai te dar recompensa. É difícil, é árduo. Não foi fácil para Neemias. Mas ele teve visão espiritual quando ele disse: esse profeta não veio de Deus. Então que nós venhamos ter colírio santo, para que quando Deus ele vinha esses profetas, que nós não venhamos dizer assim: é a tua parte, Senhor. Que nós venhamos ter discernimento se o que é de Deus e o que não é. Amém. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço pela confiança, e que nós venhamos levar essa palavra para o nosso coração, e que nós venhamos te colocar em prática, porque o nosso Deus é o Deus que te chamou para executar essa obra. Amém.